no Facebook, nossa página, para a gravação de um vídeo do canal, que quem não acompanhar o Facebook vai estar no canal de Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Basicamente, essa plataforma do Facebook vai servir para responder algumas perguntas nas nossas redes sociais, no WhatsApp, que é um grupo de perguntas e respostas, que é chamado Mande Sua Pergunta. Nesse grupo, as pessoas debatem, conversam, têm sua comunicação, e nós procuramos responder, assim que possível, no domingo, a diversas perguntas. Então, no decorrer da semana, nós tivemos cerca de 7 perguntas, onde nós escutamos, ouvimos e vamos tentar agora responder biblicamente essas indagações, essas divergências sobre alguns textos das Escrituras. Bem, vou passar aqui rapidamente as perguntas e depois responder, né? Vamos fazer uma introdução, basicamente, sobre isso. Então, veja só. Primeira pergunta. Como explicar a aparente divergência entre a carta do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, e a carta de Tiago no capítulo 2, versículo 20 ao versículo 24? Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta diz o seguinte, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: um homem morre uma vez e depois segue-se o juízo. O que a pessoa que mandou a pergunta gostaria de saber é o seguinte: como fica a questão do juízo de Lázaro? Ele já foi julgado ou vai ser julgado? A terceira pergunta é: a palavra inferno, só porque aparece em português, por que aparece em português? Quando Jesus fala sobre inferno, é real e literal? Essa foi a terceira pergunta que nós recebemos no nosso grupo do Mande Sua Pergunta. Então, nesse grupo, temos pessoas de várias denominações e algumas pessoas de algumas crenças antagônicas ou antibíblicas que nós recebemos, e ainda assim nós podemos trabalhar para que a mensagem do Evangelho chegue a todos, né? Quarta pergunta. Trata-se de uma dúvida da seguinte forma: sobre o uso do óleo ou do azeite para curar enfermos usado no tempo dos apóstolos. Aí basicamente temos em Mateus, temos em Tiago capítulo 5, versículo 14, algo sobre isso. Nós vamos tentar responder. Quinta pergunta: quais livros de hermenêutica devo começar a estudar? Sexta pergunta: qual a classificação de cada demônio feito pela demonologia? Sétima e última pergunta é: quero saber sobre o texto que diz abençoa Deus e morre, e o outro texto diz amaldiçoa Deus e morre. Na passagem do livro de Jó, capítulo 2, temos esta situação, em versículo número 8 ao versículo número 9. Então, vamos começar respondendo a primeira pergunta, que é a seguinte: como explicar a aparente divergência entre a carta de Paulo e a carta de Tiago? Algumas pessoas, quando pegam esse texto, entendem que há uma divergência, porque ambos utilizam fé, obra, justificativa. Então, falta um pouco de hermenêutica para solucionar essa possível problemática. Mas neste caso, vamos dar a solução. Bem, a justificação em Paulo e em Tiago, primeiro nós temos que entender o seguinte: as cartas foram enviadas para comunidades diferentes, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 7, ele escreve para judeus e gentios em Roma. E os destinatários da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, ele escreve para as 12 tribos dispersas. Paulo está combatendo
aqueles que acreditam que Deus salva as pessoas por meio das obras. Aí você pode ver isso também em Romanos capítulo 3, versículo 28, capítulo 4, versículos 1 ao versículo 5, versículo 13 e versículo 14, Gálatas capítulo 2, versículo 16, capítulo 3, versículo 11, Filipenses, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 9. Então a gente está combatendo, não só nos textos que nós estamos trabalhando, mas em outros textos. Pessoas que acreditavam que suas boas ações no âmbito social ia refletir no âmbito espiritual para a sua salvação, para serem meritórias desse prêmio, né? Já em Tiago, em especial capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26, começamos a perceber que os autores usam justificativa, fé, obra em diferentes contextos, né, para se comunicar para seus destinatários de maneira diferente, mas com o mesmo sentido do Evangelho em Mateus, por aí por diante. Portanto, Tiago usa Abraão, que foi justificado por suas obras, e o apóstolo Paulo usa Abraão para dizer que ele foi justificado pela fé diante de Deus. Então, Tiago usa Gênesis capítulo 22 e Paulo usa Gênesis capítulo 15. Isto é, em Gênesis capítulo 15, Abraão é justificado aos olhos de Deus. Já em Gênesis capítulo 22, Abraão é justificado diante dos olhos humanos quando ele usa uma fé obediente. Então, essa resposta para não se admitir a divergências aparentes entre os textos de Paulo e Tiago. Então, ambos usam textos do Gênesis e usam palavras bíblicas para destinatários diferentes para ensinar ou combater coisas que é antibíblica, certo? Bem, a segunda pergunta, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, afirma que quando o homem morre, segue seu juízo. Aí pergunta-se, olha, Lázaro morreu, ele foi julgado ou vai ser julgado? Né? Então, o que acontece aqui? Quando uma pessoa morre, ela vai para um estado intermediário das almas. Nesse estado intermediário, existem dois compartimentos, ou divisórias, ou divisões, vamos dizer assim, pré-inferno. Nesse pré-inferno, temos nesse pré-inferno o selo de Abraão, que é o ambiente exclusivo dos justos que morrem e falecem aqui na terra. Irá nesse local eles experimentam as bem-aventuranças, não as totais, que as totais será no período do arrebatamento. E no outro compartimento existe o ambiente das pessoas que não são justas, né, aos olhos de Deus. Então essas pessoas recebem, em certo sentido, uma pequena condenação dos seus atos. E depois, no advento do arrebatamento, as pessoas serão retiradas do seio de Abraão e elas depois serão julgadas no juízo final. Há o juízo não condenatório da igreja, nas bodas do Cordeiro, e no juízo final há o juízo das pessoas que não são participantes da salvação, né? Pessoas perdidas, já estavam nesse estado intermediário, aguardando o último julgamento. Então, quando Lázaro morreu, ele foi julgado para ir para o seio de Abraão, mas esse juízo não é condenatório, ou o juízo final, que é já no período posterior ao arrebatamento. Então, é nesse sentido no qual Lázaro morreu. Até porque a própria ressurreição dele não foi uma ressurreição de um corpo glorificado que deveria existir eternamente. Foi uma ressurreição parcial, ou seja, ele ia ressuscitar e morrer depois, voltando para o seio de Abraão, aguardando o arrebatamento da igreja, certo? A terceira pergunta
A palavra inferno aparece somente na tradução em português. Quando Jesus fala sobre o inferno, é algo literal? Então, primeiro, são duas perguntas em uma. Aparece em português por quê? Porque é o nosso idioma. Nós precisamos entender no nosso idioma terminologias, semântica, a epistemologia no nosso idioma, né? Então, é traduzido dessa forma. Alguns grupos religiosos, como adventistas, testemunhos de Jeová, não admitem, em hipótese nenhuma, essa tradução de palavras hebraicas, aramaicas, gregas, para o nosso idioma. Eles fazem de tudo para induzir as pessoas a acreditar em algo que é impossível de acreditar, né? Na inexistência do inferno. Temos vídeos no nosso canal refutando alguns vídeos sobre as pessoas que acreditam no aniquilacionismo, né? Que não existe alma eterna e nem inferno eterno. Então, recomendo este vídeo especial. Então, sim, respondendo de uma forma melhor essa questão, existem alguns termos em hebraico, em gregos, que eu vou passar para vocês, que, por exemplo, Sheol, Hades, Tártaros, Geena. Então, são termos nas línguas originais traduzidas para o inferno. Então, se respondendo essa primeira parte da primeira pergunta, que são duas em uma, e a segunda pergunta da primeira, se é real, literal, o inferno. Não sei o que digo, e se as escrituras interpretadas corretamente, entendemos que sim. Você pode ver em Lucas capítulo 16, versículo 23. Deixa eu consultar aqui para vocês aqui. Eu estou com a tradução NVI. Lucas 16, versículo de número 23. O inferno, ele é literal e real. 16, 23. Diz assim: no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Diz o seguinte: 20:14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Continuemos nas próximas perguntas agora. Dúvidas sobre o uso do azeite ou do óleo ungido para curar enfermos nos tempos do Novo Testamento. Bem, iremos responder agora. Se você puder abrir em Tiago capítulo 5, versículo 14, vai ser muito importante essa questão, para uma compreensão melhor. Bem, atualmente, o uso do azeite é feito pelas igrejas do movimento neopentecostal. Essas igrejas do movimento neopentecostal, elas estão muito distantes das escrituras e da hermenêutica bíblica, porque já, em certo sentido, um movimento sectário, né? Porque eles fazem práticas, interpretações das escrituras de maneira equivocada. Biblicamente entendemos que colocar ou passar azeite para ungir bens materiais, camisas, roupas, utensílios, páreos, cidades, não é a prática bíblica, apesar que nos tempos do Antigo Testamento isso era para a comunidade de Israel ungir utensílios, reis, sacerdotes para o ministério. Mas lembre-se que isso não era um ensinamento para se continuar dentro da igreja, até porque o Antigo Testamento, em algumas passagens, é dito que as práticas eram sombras daquilo que ia de vir, né, que é Cristo. Então, essas práticas que as comunidades neopentecostais fazem é, no mínimo, superstição e esoterismo, além de ser uma prática antibíblica. Tiago, em especial, cita o ponto de vista da medicina da época, em que certas autoridades religiosas usavam azeite, assim como vinho, para fins medicinais, ou usavam azeite
assim como o próprio vinho, né, era utilizado, até dito pelo apóstolo Paulo a Tiago: olha, bebe um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Mas, mesmo assim, não é uma prática ordenada para os tempos atuais, ou nos evangelhos. E é bom observar que é importante era acolher, né, o enfermo para que ele recebesse tratamentos medicinais. Você pode ver esse Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao versículo número 15. O azeite, o óleo, era para fins curativos, permitindo amolecer feridas. Alguns dizem que o azeite era misturado a certas ervas para potencializar o medicamento. Isaías capítulo 1, versículo 6, Lucas capítulo 10, versículo 34. E por fim, não existe relatos de nenhuma referência do uso do azeite na época dos pais apostólicos. Então, era nesse sentido que era utilizado o azeite e outros materiais para fins medicinais, certo? Na cultura da época e no entendimento da época. Quinta pergunta: quais livros de hermenêutica eu devo começar a estudar? Bem, primeiramente, eu recomendei, ao meu ver, existem vários, né? Mas, ao meu ver, foram alguns. Por exemplo, Guia Básico para Interpretação Bíblica, interpretando conforme as regras. Manual Bíblico, entendendo a Bíblia, um guia sobre quem, quando, onde, como e o porquê de cada livro da Bíblia. Os perigos da interpretação bíblica, Manual e Exegese Bíblica, Antigo e Novo Testamento, Hermenêutica fácil e descomplicada, como interpretar a Bíblia de maneira prática e eficaz. E por último, Hermenêutica, a arte de interpretação ensinada pelos próprios escritos bíblicos. Algumas das perguntas, como disse no começo, já foi até respondida no grupo, pela necessidade no qual se estava querendo. E a sexta pergunta foi a seguinte: qual a classificação de cada demônio feito pela demonologia? Bem, pela complexidade do tema e para o vídeo não se estender muito, apenas darei os principais versículos que fazem uma classificação sobre os demônios, certo? Você pode ver isso em Efésios capítulo 6, verso número 2 e 12. Começamos por essa primeira classificação. Depois você pega Colossenses capítulo 2, versículo número 15, segunda classificação. 1 Pedro capítulo 3, versículo número 22. Daniel capítulo 10, versículo número 13. Mateus capítulo 12, versículo número 24. E por último, Mateus capítulo 8, versículo número 12. Esses versículos te dão uma classificação sobre os vários tipos de demônios. Temos no canal vídeos complementares que reforçam e dão mais detalhes sobre a demonologia. Recomendo nossos vídeos sobre esse tema, certo? Sétima e última pergunta para concluir o nosso estudo, nossa resposta sobre as perguntas. Quero saber sobre o texto que diz: abençoa Deus e morre, e outro que diz: amaldiçoa Deus e morre. E agora? Como responder essa pergunta? Bem, em Jó capítulo 2, verso de número 8 ao verso de número 9, o texto em hebraico diz o seguinte: Baresh Elohim Vumed. Abençoa a Deus e morre. A bênção na tradição antiga era dada sobre os joelhos. Então na Bíblia hebraica não temos amaldiçoa Deus. Então por que foi traduzida como amaldiçoe? O tradutor entende que trata-se de um eufemismo, isto é, quando a mulher de Jó na cultura dela falou abençoa a Deus e morre, ela estava sendo rude, blasfemando contra Deus. Portanto, a mulher de Jó nessa passagem queria intencionalmente condenar que o marido amaldiçoasse o próprio Deus. Então, na Bíblia hebraica, temos esta situação de figuras de linguagem, no qual nós devemos entender e compreender o sentido que as pessoas daquela época estavam dando a
certas situações. Mas vamos verificar aqui na tradução da NVI em Jó capítulo número 2, para concluir. Diz o seguinte: 8 e 9, verso número 8, verso número 9. Então Jó apanhou um caco de moça e com ele raspava, sentando entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Então, mesmo não tendo ela proferido literalmente amaldiçoa a Deus e morra, ela estava dizendo originalmente abençoa a Deus e morra, mas no sentido blasfemativo, rude, pecaminoso, e anti-divino. Então o tradutor entender que é melhor traduzir como amaldiçoar Deus e morre. Então, possa aí anotar os pontos mais importantes. E se ainda existe alguma dúvida ou algum questionamento a respeito deste vídeo, por favor, entre em contato conosco. Nosso canal se chama Canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica, certo? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa um like, um comentário sobre alguma dúvida, sobre alguma questão. E esse mesmo vídeo que nós estamos fazendo no Facebook, vamos transmitir para o nosso canal no YouTube, porque quem não assiste no Facebook vai ter a oportunidade de assistir no YouTube. Então, um forte abraço e continue aí nos assistindo até os próximos vídeos.